Deus é muito bom, Deus é muito bom. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Deus é bom? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Grandes coisas estão acontecendo hoje aqui, não é? E tem muito mais ainda para acontecer. Amém? Aleluia. Aleluia. Quem já se viu numa situação difícil, impossível? Situação que você olha para ela, não vê saída. Todos nós passamos por essas situações que, do ponto de vista humano, natural, são impossíveis. E muitas dessas situações, elas nos apertam, nos oprimem. E às vezes são doloridas. Às vezes machuca. E eu olho para um versículo na Bíblia, em Marcos capítulo 9, versículo 23. E eu vejo Jesus falando uma declaração poderosa. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a sua fé não está funcionando, mas você tem fé. Você sabia que você tem fé? Se você é cristão, se você é crente, você tem fé. Porque a Bíblia declara que foi dado para nós, em Romanos 12, 3 diz, foi dado para nós uma medida de fé, para todos nós uma medida de fé. Então todos nós temos uma medida de fé. E de fato que para nós termos aceitado Jesus, recebido a salvação, é impossível isso sem fé. Então nós fizemos com fé. Nós ouvimos a palavra de Deus um dia, essa palavra falou no nosso coração, e a fé foi gerada no nosso coração, e portanto, nós temos fé. Mas às vezes a nossa fé simplesmente não está funcionando. Às vezes ela não está funcionando. Eu vejo essa declaração que eu quero compartilhar com você em Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo assim: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Meu irmão e minha irmã, mas nós temos situações que precisam ser mudadas. Às vezes alguém que precisa se converter da nossa família, a esposa, o marido, ou o filho, a filha. Às vezes uma porta que não está se abrindo. Às vezes alguém está nas drogas. Enfim, tantas situações que nós passamos, e Jesus está fazendo uma declaração. Ele está dizendo: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Agora, eu quero olhar com você a história. Versículo 14. Vamos olhar no versículo 14. Vamos olhar essa história e ver do que se trata. O que está acontecendo aqui? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Próximo. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles?
E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Próximo. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Nós temos essa história aqui, uma situação terrível, um menino possesso por um espírito imundo, e esse espírito, junto do espírito de morte, lança esse menino no fogo, muitas vezes, lança ele na água para o matar. Então a família está desesperada, eu acredito que esse jovem está desesperado, todos que conhecem ele estão desesperados. Então esse pai, ele traz para os discípulos de Jesus. Jesus estava lá no monte com Pedro, Tiago e João, e os discípulos, 9 deles estão lá embaixo, e o pai traz esse menino para os discípulos expulsar, orar, curar esse jovem. E os discípulos, eles tentam, e eles não conseguem. Jesus desce, vê essa situação, fala com eles, repreende a eles, geração incrédula e perversa. Jesus repreende o demônio, esse menino fica são, e Jesus sai com os discípulos. No livro de Mateus, no capítulo 17, a história começa no 14, Jesus diz que eles não puderam expulsar por causa da falta de fé. Por causa da falta de fé. Aí os discípulos em particular, como li nesse texto, tem no outro também, eles perguntam para Jesus: Jesus, explica para nós uma coisa, por que nós não conseguimos? Eles fazem essa pergunta pelo seguinte motivo: Jesus tinha dado autoridade para os discípulos, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar até os mortos. Jesus tinha dado autoridade para eles. E agora eles estão ali com essa autoridade, tentando lutar, repreender esse demônio, e não estão conseguindo. E Jesus chega facilmente e faz isso. Eles perguntam para Jesus: Jesus, a gente não entende, por que nós não conseguimos? Em outras palavras, o Senhor não deu autoridade para nós? Nós já não temos autoridade? Nós já não estávamos
expulsando, curando. Agora a gente não está entendendo. A gente não conseguiu. Explica para nós o problema. Jesus diz para eles: olha só, eu vou usar as minhas palavras para dizer o que Jesus disse. Olha só, existe um tipo, uma categoria de espíritos malignos, de demônios, que você só vai conseguir em oração e jejum. Oração e jejum. Essa é a afirmação de Jesus. Então é isso que eu quero trabalhar hoje com você. Por quê? Oração e jejum. Todos os cristãos, sem exceção, todos os que nasceram de novo, receberam da parte de Deus autoridade sobre espíritos malignos. Todos nós recebemos autoridade para orar pelas pessoas, para curar os enfermos. Todos nós, assim como os discípulos haviam recebido. Mas existe algumas situações, algumas causas que nós muitas vezes não temos conseguido lidar com elas. E o que falta para nós? Jejum e oração. A outra pergunta é: por quê falta jejum e oração? O que jejum e oração tem a ver com a autoridade, tem a ver com a fé? Porque a questão nesse caso é a falta de fé. Por quê jejum e oração? Meu irmão e minha irmã, a fé, ela vem do nosso espírito, de dentro de nós, espírito. Nós somos um ser em 3 dimensões, espírito, alma e corpo, não é? Esse corpo que eu vejo não é necessariamente o Felipe está dentro desse corpo, mas esse corpo é a casa onde o Felipe mora, ok? Todos nós somos assim. Esse corpo é a casa onde o Edson mora, mas de fato que o Edson está dentro. Todos nós somos seres espirituais, criados de um Deus espiritual. Deus é espírito e nós somos filhos desse Deus que é espírito, portanto nós somos espirituais. Mas para vivermos na terra não é possível sem esse corpo, ok? Vocês entendem essa parte? Não é possível se mover na terra. Se você deixar o seu corpo, você já não pode mais ficar na terra, ok? Agora, a nossa fé, como eu estava dizendo, ela é do nosso espírito, homem espiritual. Generalizando homem e mulher, homem espiritual. Então a nossa fé é do nosso espírito. É dali que ela vem. Então você ouve a palavra de Deus, a fé ela nasce, ela é gerada no seu coração. Mas acontece que existe uma luta dentro de nós, de cada um de nós, da carne contra o espírito. Em Romanos capítulo 8, Paulo define bem isso, que nós temos essa luta. Romanos 8, 13, nós vamos dar uma olhada nisso. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo 5 do mesmo capítulo diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Segura esse versículo, eu vou trabalhar com ele. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Que carne, que espírito? Isso não está falando do Espírito Santo. Isso está falando do seu homem espiritual dentro de você, não o Espírito Santo, ok? Então existe aqui uma luta. Então se você se inclinar para o Espírito, vivereis. Se inclinar para a carne, colhereis corrupção. O que significa tudo isso? Gente, a fé, como eu disse, ela é do nosso espírito. Quando nós jejuamos,
e oramos, porque uma coisa está ligada à outra. Quando nós jejuamos e oramos, nós estamos jejuando, abatendo a força da nossa carne, ok? Estamos abatendo a força da nossa carne, e orando nós estamos exaltando o nosso homem espiritual. Sendo assim, quando você jejua, você tira a sua carne de cena e exalta o seu homem espiritual. Ele sobressaindo, a sua fé está nele, então ela sobressai. Agora, uma vez que você está sendo dominado pela sua carne, se a sua carne estiver em cima e o seu espírito embaixo, a sua fé que está aqui com o espírito não opera. Se você abater esse domínio da carne, se você colocar a sua carne sob sujeição ao seu homem espiritual, então tudo que há no seu homem espiritual funcionará mais livremente e a fé está ali. Quando eu disse tudo é porque amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio estão dentro do seu homem espiritual. Mas às vezes você não consegue identificar que você tem alegria, que você tem amor, que você tem paz, que você tem tudo isso. Por que você muitas vezes não consegue identificar tudo isso? Porque eles estão subjugados por uma carne que está dominando você. Eis aí um grande problema na nossa geração que parou de jejuar. Eis aí um grande problema na nossa geração que cada vez mais deixa a carne dominar a eles. Eis aí um grande problema na nossa geração que está fazendo com que a nossa fé e vida espiritual esteja subvertida. Eis aí a razão de que nós precisamos pegar o controle de volta da nossa vida. Eis aí a razão que nós precisamos começar a jejuar para abater a nossa carne e deixar o homem espiritual sair e dominar a nossa vida e a nossa circunstância. A fé tem o poder de mudar qualquer circunstância da sua vida. A fé tem o poder de te mudar. Jesus falou que se você pode crer, tudo é possível para você. Se você puder crer, qualquer situação na sua vida será mudada. Qualquer situação na sua vida será mudada se você puder crer. Mas acontece que a sua carne muitas vezes tem paralisado o poder da sua fé. E era exatamente isso o que estava acontecendo no texto. Os discípulos perguntaram: Jesus, explica para nós. Eu vou parafrasear, eles estavam dizendo assim: Jesus, o Senhor deu autoridade para nós. A gente estava expulsando os demônios e eles estavam nos subjugados. Eles estavam subjugados à nossa autoridade. E agora eu não entendo, nós não conseguimos. Era por causa da falta de fé em evidência. A falta de fé deles impediu que aquele demônio saísse e deixasse aquele menino. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes eu tenho visto, nós temos ganhado algumas batalhas como aqueles discípulos, nós temos ganho algumas batalhas na nossa fé, mas algumas têm ficado impedidas, e é aí onde Deus vem de novo e nos convoca, nos chama: entre em jejum, porque nada tem que ficar diante de você. Comece a orar e a jejuar, porque nada tem que ficar diante de você. Todas as situações e circunstâncias são passíveis de mudança. Essa é uma palavra séria, meu irmão e minha irmã. Não vim pregar bonito hoje para você. Eu quero que você preste atenção hoje à noite como uma palavra de Deus, vinda de Deus para você. Você sentou nesse culto hoje para ouvir exatamente isso. Você está precisando ouvir essa mensagem, e não é suficiente ouvir essa mensagem se você não puder praticá-la. Se você não puder pegar essa mensagem e praticar, não vai mudar a sua vida. Mas acontece que se você atentar para o que está sendo falado para você hoje à noite, diabo nenhum ficará diante de você, diante do seu casamento, diante da sua família, diante do seu marido. Alguns maridos precisam se converter. Algumas esposas precisam se converter. Alguns filhos
precisam se converter. E está na hora da igreja se levantar e começar a tratar esse caso com seriedade. Está na hora da igreja se levantar. Chega de entrar ano, sai ano, a mesma circunstância, a mesma situação na sua vida. Chega de entrar ano e sai ano, as mesmas coisas, as mesmas dívidas, as mesmas... Demônios seguram finanças das pessoas, porque o diabo não tem interesse que você tenha dinheiro. Ele sabe o que os cristãos vão fazer com o dinheiro. Meu irmão e minha irmã, você percebe que no mundo eles fazem grandes coisas para o mundo, festas da carne e tudo mais, e eles têm muito dinheiro e é muito fácil para eles. Por quê? Porque o diabo não tem problema com eles, ele tem problema com os cristãos, mas os cristãos têm autoridade sobre o diabo. Mas os cristãos precisam entender que esta casta não se expulsa senão por meio de oração e jejum. É hora da igreja se levantar, é hora da igreja se levantar em oração, em jejum. E eu hoje à noite estou proclamando aqui diante de vocês, jejum. Nós vamos iniciar aqui um tempo de jejum, todos nós, porque uma pessoa jejuando é uma coisa, meu irmão e minha irmã, mas uma igreja jejuando é outra coisa. Haverá explosões de milagres nessa igreja, haverá explosões de milagres e milagres, um atrás do outro serão contadas nesse púlpito, um atrás do outro, meu irmão e minha irmã. Pessoas que estavam com a situação financeira presa não ficarão mais. Pessoas que tinham gente para se converter, eles se converterão. Meu irmão e minha irmã, eu estou falando a verdade para você. Creia no que está sendo pregado hoje, porque as coisas vão acontecer aqui. Jesus falou: nada lhe será impossível. Negócios precisam ser liberados. Chega. Eu cheguei num ponto onde eu não quero mais ver a igreja do mesmo jeito. Eu não quero mais ver a igreja do mesmo tamanho. Eu não quero mais ver as situações à minha volta do mesmo jeito. Eu não quero mais ver. Chegou a hora de mudar a história da nossa vida, da nossa igreja. Chegou a hora de mudar a história da sua família. Chegou a hora de mudar a história através do jejum e da oração. Nós vamos entrar nisso, nós vamos praticar isso e as coisas vão mudar. Aquelas situações que pareciam impossíveis, elas vão cair diante de você. Elas vão cair diante de você. Vão cair, meu irmão e minha irmã. Pessoas estão dominadas por demônios e elas precisam ficar livres. Pessoas estão caindo. Não tem que ser assim. O diabo não é maior do que Deus. O diabo não é maior do que Deus. Hoje pela manhã eu fui numa igreja e antes de começar aquele culto, me chamaram para orar por uma mulher que estava toda tremendo e tudo. Ela estava tremendo muito, os nervos dela, tudo. E levaram a gente para uma salinha, eu e um outro pastor, levaram a gente para uma salinha. E eu olhei para ela e falei: o que está acontecendo, irmã? Os nervos, o diabo. O diabo. Falei: o diabo, irmã? É, o diabo. Falei: deixa eu orar. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, endemoniou. E ele está ali, eu disse: Satanás, bata em retirada, saia fora. Eu falei: qual o nome dela? Eles não sabiam dizer o nome da mulher. Aí eu falei assim: irmã, olha para mim. Ela voltou. Eu falei: acabou, o diabo já foi embora. Nós temos autoridade sobre o diabo. Ele queria dar um showzinho, mas uma vez que eu dei uma ordem: vai embora, eu não me importo com o que eu estou vendo. Eu disse: irmã, volta aqui. E ela voltou. Por quê? Porque nós temos autoridade sobre o diabo e não o diabo sobre nós. Só que existem situações
circunstâncias que nós temos que entrar em jejum e oração. Hoje, nos nossos dias, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas abandonaram o jejum. Muitas pessoas abandonaram o jejum. Mas existe na Bíblia, em Mateus capítulo 6, 3 práticas que sempre vão nos acompanhar. E tem que ser práticas dos cristãos. Mateus capítulo 6 fala sobre dar, semear, ofertar. E ele disse, existe recompensa para quem oferta. Aí ele diz depois sobre o dever de orar. De orar. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E depois ele passa a falar sobre jejuar. O dever de jejuar, as pessoas devem jejuar. E ele diz, existe recompensa por jejuar. Certa vez, os discípulos de João e dos fariseus chegaram até Jesus. E eles falaram, mestre, nós e os discípulos dos fariseus, nós os discípulos de João, e também os discípulos dos fariseus, notamos que nós sempre estamos jejuando, mas os teus discípulos, eles comem de tudo. Então a gente quer entender isso. Jesus falou, enquanto o noivo estiver com eles, eles não precisam jejuar. Mas dias virão em que o noivo lhe será tirado deles. E naqueles dias, eles vão jejuar. E o que aconteceu com a igreja primitiva? Ela passou a jejuar. Ela passou a buscar a Deus e orar. Quando você, meu irmão e minha irmã, entra em jejum e oração, você traz a manifestação novamente da presença de Jesus. O noivo foi, mas quando você entra em jejum e oração, o seu espírito é exaltado e você entra novamente nessa dimensão onde você traz o noivo. E é por isso que tudo se torna possível para você. Tudo se torna possível para você. Essa é a dimensão aonde as coisas espirituais acontecem. Certa vez Paulo escrevendo uma carta para a igreja, ele disse sobre um certo povo, ele disse, o Deus deles é o estômago. O que ele estava falando? Pessoas dominadas pela carne. O Deus deles é o ventre, estômago. Meu irmão, minha irmã, não vamos deixar a nossa carne nos dominar. Chegou a hora de você se levantar. Eu não sei quando foi a última vez que você jejuou. Mas deixa eu te dizer, aquele pessoal que veio no Brasil e encheram 3 estádios no mês de fevereiro, chamado Descende, né? Quem ouviu falar disso? Esse grupo, eles estão proclamando a partir de hoje, 1º de março, um jejum de 40 dias. E isso é para trazer o avivamento, a salvação das pessoas que precisam ser salvas. Trazer um grande avivamento de libertação para as nossas nações. 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. Deixa eu te dizer. Existem vários tipos de jejum na Bíblia. Por exemplo, nós conhecemos o famoso jejum que nós chamamos o jejum de Daniel. Ele disse que não comeu manjar desejáveis, né? Nem carne e nem doces. Daniel fez aquele jejum por 21 dias. Na verdade, Daniel não se determinou que ele faria por 21 dias. Ele se determinou que ele faria até acontecer o que precisava acontecer. Mas depois de 3 semanas, ele recebeu a visita de um anjo. Deixa eu te dizer, eu estou convocando a minha igreja, como líder espiritual aqui no Verbo da Vida de Pirituba, e também todas as pessoas que estão aqui comigo, se quiser, olha só, você não é obrigado, você que é membro dessa igreja, não é obrigado a entrar no jejum comigo, ok? Não é obrigado. O jejum
não é obrigação, ok? Não é obrigado. Mas se você quiser ver situações da sua própria vida mudada, situações que parecem impossível, algumas que são naturalmente impossível, você vem comigo nesse jejum. Como você pode fazer? Eu sei que cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem o seu tipo de trabalho. Algumas pessoas não conseguem fazer um jejum de 24 horas, é muito difícil, e eu realmente entendo e reconheço isso, ok? Mas todo mundo pode fazer algum tipo de jejum, todo mundo pode, algum tipo. Talvez você tire uma coisa da sua refeição, talvez você tire uma das refeições que você costuma comer, tá bom? Talvez você tire, sei lá, carne, ou você escolhe o que você tira, mas você pode fazer. Então eu estou convidando todos vocês a fazer 40 dias a partir de amanhã, no caso, porque hoje já foi, a partir de amanhã, dia 2 de março, um jejum de 40 dias, e ele vai se encerrar no dia 10 de abril, ok? 40 dias de jejum. Escolha alguma coisa. E eu vou te dar mais umas orientações de como você vai fazer. Escolha alguma coisa, algum jeito. Talvez você tire o café da manhã, talvez você tire o almoço, talvez você tire a janta, talvez você tire alguma coisa entre elas, mas coma menos, tire alguma coisa. Ok? Se você está pensando em fazer jejum de redes sociais, eu queria que você não só fizesse de redes sociais, mas principalmente que tirasse alguma coisa em relação à comida, ok? Que você tirasse alguma coisa no que diz respeito à comida, porque jejuar de fato é se abster de alimento, ok? Jejuar significa se abster de alimento. Você pode fazer propósitos, claro que pode. Você pode, eu nesse tempo de jejum, eu não vou mais olhar na rede social. Legal, você pode fazer. Mas se é a única coisa que você vai fazer, não é bom. Não é bom só isso, ok? Então, jejum mesmo é abster-se de algum alimento ou de todos, ok? E não morre. Deixa eu dizer algo para vocês. Não morre. E deixa eu dizer isso, como nós todos vamos estar em jejum, vai ficar mais fácil da gente compartilhar e se animar um ao outro, ok? Vai ser mais fácil. Então, só para você saber, fazer jejum não morre não, viu? A última vez que eu comi foi domingo passado à noite, quando eu saí daqui. Foi a última vez que eu comi alguma coisa. De lá para cá eu não comi mais nada. E eu estou vivo, certo? Estou vivo, olhando para você. Estou bem, não estou? Estou bem? Até coloquei uma roupa melhor hoje para parecer que eu estou bem, porque a Bíblia fala sobre você lavar bem o rosto e não parecer aos homens, né? Que jejuam. Então, eu estou bem, mas eu estou determinado. Eu me antecipei ao Descende, ok? Porque eu estava muito desejoso, eu venho me preparando para fazer um jejum de 40 dias há muito tempo. Eu já fiz jejum longos de 3 dias direto, só bebendo água, eu nunca tiro a água, nunca paro de tomar água. Eu já fiz jejum de 5 dias, ok? Só bebendo água. Eu já fiz jejum de 14 dias, só bebendo água. Eu já fiz jejum de 20 dias, só bebendo água. E agora é a vez de eu fazer um jejum de 40 dias. E eu estou atrás disso. Agora, eu sei, meu irmão e minha irmã, que coisas sobrenaturais vão acontecer. A unção aumentou já. Eu sinto uma maior unção. Eu subi para pregar, sentindo uma unção maior do que a que corriqueiramente eu costumo receber. Eu estou debaixo de uma unção maior hoje. Mas pensa daqui mais uns dias o nível dessa unção como será. Pensa daqui uns dias o nível dessa unção como será. Eu estava pregando terça-feira numa igreja e tinha uma adolescente que ela veio para frente quando eu fiz o apelo e ela tinha uma perna menor do que a outra, não sei, um pouco mais de 1 centímetro, eu acho. E eu impus as minhas mãos sobre as pernas dela, a perna dela, e diante dos nossos olhos, a perna dela cresceu. E o meu irmão estava lá comigo. E eu olhei para ele, o olho dele arregalou assim. Ele disse, eu vi isso. As curas, elas acontecem mais facilmente. Eu estou acostumado a orar por as pessoas e as pessoas ser curadas. Sim, eu tenho orado por pessoas e elas estão sendo curadas, mas está se tornando cada vez mais fácil. Isso não é por causa de mim,
Porque pode ser a mesma coisa com você. Todo mundo aqui vai entrar nisso. E olha, meu irmão e minha irmã, se você encontrar alguém pela rua, doendo, sentindo alguma coisa, você vai colocar sua mão e você vai ver os milagres diante dos seus próprios olhos. Eu terminei um culto na quarta-feira lá em Londrina. Eu preguei em Assis, Londrina. Eu estava em Londrina pregando. Terminei o culto. E depois um casal veio falar comigo. E aquele homem disse que ele estava com hérnia de disco. E ele tinha tomado naquele dia mesmo morfina. De dor, ele estava com muita dor. E ele disse: pastor, eu queria que você orasse por mim. Eu estava esperando você fazer o apelo. E eu queria que você orasse por mim. Eu falei: tudo bem. Qual o problema? Ele me contou. Eu falei: está doendo agora? Ele falou: tá, pastor, hoje eu tomei morfina, mas está doendo. Eu falei: ok, meu irmão, eu vou orar por você agora. Já tinha acabado o culto. Eu coloquei a minha mão nas costas daquele homem. Eu disse: em nome de Jesus, seja curado agora. Eu disse: e aí, meu irmão, como está? Ele olhou para a esposa dele e disse: eu estou curado. Eu estou curado. A cura nos pertence. E eu não sou melhor do que você. Deus quer usar você para libertar e curar as pessoas. Cura não é a única coisa que vai acontecer. Sabe aquele marido que você tem orado pela salvação dele? Então, é isso. Ele vai se converter e nada vai segurar mais ele. Sabe aquela filha, aquele filho que você tem orado por ele para sair das drogas, para sair daquela situação difícil que se encontra, ou para reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador? Pronto, vai acontecer isso também. Sabe aquela porta que parece que nada faz com que ela se abra? Então, vai se abrir também. Aquele negócio que você não está conseguindo fechar, então, vai fechar aquele negócio. Olha, nós vamos começar, eu estou dizendo para você, nós vamos abrir os microfones aqui para ter vários testemunhos de milagres. Pessoas vão contar como a Jéssica fez hoje, pessoas vão contar um atrás do outro e nada vai ficar diante dessa igreja, meu irmão e minha irmã. Como você vai fazer? Como eu disse, você vai escolher alguma coisa que você vai tirar da sua refeição ou alguma refeição, ok? Escolhe aí qual que você vai querer. E aí você vai colocar diante de Deus as coisas que você tem interesse que mude. Você vai falar para Deus: olha, Senhor, eu estou orando por isso, eu quero que essa situação mude. E você vai dia após dia falando com Deus sobre aquela situação. Olha, Senhor, eu estou atrás disso, eu quero que essa situação mude. E essa situação vai mudar, meu irmão e minha irmã. Eu estou ensinando para você. E você vai praticar. E você vai ver os resultados extraordinários. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer isso para você. Não fique assustado comigo sobre o meu jejum, porque se você estudar um pouco sobre o jejum, você vai descobrir que todos nós deveríamos, sendo crente ou não sendo crente, ficar um tempo sem comer. E que na verdade, ficar sem comer é saudável também para o corpo. E que na verdade as doenças, 90% das doenças que existem, elas são causadas por causa daquilo que nós ingerimos. Ok? E quando você entra num jejum de um dia, 24 horas, meio-dia, não sei. Quando você mantém uma prática, pelo menos semanal, de jejum, você dá descanso para o seu corpo. E aí ele tem tempo para trabalhar e curar até algumas doenças. O seu próprio, deixa eu dizer isso para você, o seu próprio corpo, ele tem a habilidade de se curar de algumas doenças e enfermidades. O problema é que tem doenças que são mais graves e ele não consegue combater. Ele fica tentando combater, o seu corpo fica tentando combater, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele fica tentando combater e você vai jogando químicas, você vai jogando, como que chama? Toxinas. Você vai jogando toxinas lá, porque você sabe disso. A comida que a gente come, muito da comida que a gente come, está cheia de coisas que eles colocam na comida, não é? O frango, uma semana ele já, de pintinho ele vira um frango e vem para a nossa mesa. Uma semana. O que eles estão colocando lá? Eles enfiam a injeção e aquele frango cresce muito rápido, não é? Fica bombado. E a gente compra, come, e a gente está comendo o que, gente?
Hormônio. Isso, as frutas, as saladas. Eu não estou falando isso para você ter medo de comer as coisas. Você vai comer dando graças a Deus, Pai, obrigado pela comida e pronto, ok? Mas aí as toxinas estão dentro de você. Você tem que trabalhar tirando ela como? Fazendo jejum. Fazendo jejum. Você para um pouco, toma bastante água e deixa de ingerir alguma coisa. O seu corpo vai começar a reagir a certas doenças, meu irmão e minha irmã. Até cálculo renal são expelidos quando pessoas fazem períodos de jejum. Pedras. Existe testemunho de pessoas que foram curadas de câncer fazendo jejum. Eu estou falando de maneira natural agora. Mas para dizer e incentivar você que nós não vamos fazer regime, ok? Nós vamos fazer jejum com propósitos espirituais. Mas de quebra, nós vamos ganhar naturalmente. Ok? Nós vamos fazer com propósitos espirituais e o nosso corpo vai agradecer. Se ele pudesse, ele diria, até que enfim, hein? Para alguns ele vai dizer, nunca pensei que você seria capaz, hein? Só para descontrair, ok? Vocês entendem? Quem está comigo aqui? Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Alguns estão, outros vão se encorajar, mas quando começar a ver pipocando os testemunhos aqui, vão falar, por que eu não entrei nesse negócio junto com essa galera aí? Deixa eu dizer algo para você. Isaías 58, deixa eu achar aqui. Aleluia. Vou ler a partir do versículo 1. Leia comigo. 58:1 de Isaías. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? Uma das coisas que é jejuar, é você afligir a sua alma. Ok? E outra coisa, é você estar se humilhando diante de Deus. Você não precisa se humilhar diante do mundo ou diante das pessoas, mas diante de Deus, nós temos que nos humilhar sim, debaixo da potente mão de Deus. Então quando você jejua, automaticamente você está se humilhando diante de Deus, é assim que Ele vê, e é assim que Ele considera. Então olha lá, por que afligimos nós a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais como contendas e rixas, e para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Preste atenção nesse versículo. Ele está dizendo, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer algo para você. Tanto em relação a você, como em relação àqueles que você estiver orando, é isso que o jejum vai produzir. Soltes as ligaduras da impiedade. Desfaças as ataduras da servidão. Meu irmão, minha irmã, está falando sobre prisões, cadeias, opressões. Olha lá, desfaças as ataduras
da servidão. Deixe livres os oprimidos. Os oprimidos ficarão livres. Se o caso é você, vai ficar livre. Se é alguém por quem você estiver orando, vai ficar livre também. Aleluia. E despedaces todo jugo. Você sabe que a unção é que despedaça o jugo, não é? A unção despedaça o jugo. E ele está dizendo sobre o jejum ali, e despedaces todo o jugo. O que vai acontecer? Uma maior carga de unção vai vir sobre você, quando você estiver jejuando. E essa unção vai despedaçar todo jugo, meu irmão e minha irmã. Todo jugo será despedaçado. Despedaçado. Olha, deixa eu dizer mais algumas orientações. Quando você começar a jejuar, especialmente se você não estiver acostumado, você vai sentir dor de cabeça, ok? Vai sentir dor de cabeça se você não estiver acostumado. E lembre-se, você tome bastante água, use água com limão também, para que o motivo de você sentir dor de cabeça quando está jejuando é porque o seu corpo estará liberando as toxinas, ok? Ele tem que liberar essas toxinas, então isso, você começa a sentir essas dores de cabeça. Então, não é o diabo, eu estou jejuando e o diabo me atacando. Não é o diabo, não, é o seu próprio corpo que está reagindo, ok? As toxinas. Então você toma água com limão, isso vai liberar rapidamente as toxinas do seu corpo, ok? Você faça o seu jejum e saiba, você vai ter recompensa por estar jejuando. Deus promete, só de você entrar, como eu falei, Mateus capítulo 6, ele promete só de você entrar no jejum que existe recompensa para você. E ali é uma das coisas que vai acontecer quando você estiver jejuando. Aleluia, aleluia. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, cubra, e não te escondas do teu semelhante. Olha o versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura, olha o que o jejum faz por você, a tua cura apressadamente brotará. Não sou eu que está falando, não sou eu. É a palavra de Deus. Se fosse eu, era uma coisa. Eu estou falando baseado no que eu tenho lido sobre a palavra de Deus, nesse caso de jejum. Então, a tua cura brotará sem o quê? Sem impedimento, sem detença. Em outras palavras, nada vai impedir da sua cura brotar. Nada vai impedir. Gente, o ser humano, se ele se determina para algo, ele vai, até conseguir. Quando você descobre que algo dá resultado, quando você descobre que funciona, você pega e vai. Não importa que as pessoas vão te falar. Já tentaram fazer eu comer de tudo já, gente? Olha, você está jejuando, tudo bem, está jejuando, mas coma não sei o que, coma não sei o que lá. Se eu estivesse fazendo um jejum parcial, eu estaria comendo. Eu já fiz vários jejum parcial. Agora é hora de eu mudar coisas maiores. Agora é hora de mudar situações maiores. Eu sou pastor dessa igreja por 8 anos. Eu não aguento mais essa igreja ficar do mesmo tamanho. Então ela vai crescer, e eu estou determinado que ela vai crescer, seja o que for. Deixa eu contar uma coisa para você. Um certo pastor, ele assumiu uma determinada igreja, e ele estava orando e jejuando dentro dessa igreja, orando pela igreja e tudo. E ele estava no 7º dia do seu jejum, e ele andava para lá e para cá, orando dentro da igreja. Ele estava sozinho. Eu tenho feito isso muitas vezes. E ele escutou um barulho, mas ele não quis se distrair. Ele continuou andando e orando. E aquele barulho começou a aumentar, mas ele não queria se distrair. Ele continuou ali na sua oração. Daqui a pouco ele resolveu se virar. Quando ele se virou, ele viu era como se fosse um corpo humano, só que a cabeça de porco, diante dele. Um demônio que estava caminhando pela igreja.
E aí ele viu esse demônio, e esse demônio falou com ele. Ele disse sim, tem uma parte aqui nessa congregação aqui, ó, que é tudo meu. Eu estou dominando com eles. Uma parte aqui, tudo meu. Ele se voltou contra esse demônio, e ele disse, agora chega, diabo. Então ele expulsou esse demônio. E sabe o que aconteceu naquela semana? A igreja explodiu em avivamento. Em avivamento. Kenneth Hagin conta no livro Autoridade do Crente também uma situação parecida. Ele conta ele costumava pregar numa determinada igreja. E era difícil pregar nessa igreja, era ruim pregar. Parece que as pessoas não recebiam o que ele falava, batia e voltava. Então, ele pregou algumas vezes e foi embora. E depois ele voltou nessa igreja para pregar. E aí ele pregou e o pastor no final chamou ele e disse assim, e aí, o que você achou? Como foi para pregar aqui? Ele falou, foi fácil. Ele falou, foi fácil? Foi. Deixa eu te contar. Esse pastor disse, eu comecei a fazer jejum e comecei a orar em línguas dentro da igreja. E depois de alguns dias, eu vi um demônio. O céu, o teto da igreja se abriu no mundo espiritual para mim. E eu vi sentado assim, no pilar da igreja, tinha uma espécie de demônio como se fosse um macaquinho. Ele estava lá e eu olhei aquilo, meus olhos espirituais estavam abertos. E eu olhei aquilo, eu disse, você vai sair daí, demônio, em nome de Jesus. Quando eu falei aquilo, ele caiu, só que ele caiu e ficou me olhando, assustado assim. Ele ficava me olhando, como se dissesse, deixa eu aqui, eu já estou aqui há tanto tempo. Ele disse, não somente daqui, você vai sair da igreja. E ele foi acompanhando aquele demônio até a saída e dizendo, vai embora, em nome de Jesus, vai embora, em nome de Jesus. E quando ele chegou na porta, aquele demônio atravessou a rua e entrou numa boate que tinha logo à frente. Naquela mesma noite, aquela boate pegou fogo. Ouça o que eu vou dizer para você. Esse demônio estava nessa igreja para acabar com essa igreja, para destruir essa igreja. Só que ele não conseguia fazer tudo o que ele queria. É tanto que ele foi para a boate e fez ela pegar fogo. Ele não conseguia fazer tudo o que ele queria dentro da igreja, mas ele conseguia fazer muitas coisas. E ele conseguia reter o crescimento da igreja. Eu não estou dizendo que é demônios, mas seja lá o que for, meu irmão, que estiver segurando a gente. Seja lá o que for que estiver segurando o crescimento dessa obra, as finanças dessa igreja, seja lá o que for que estiver segurando isso, vai ser quebrado em nome de Jesus. E eu estou chamando você a vir comigo, não me deixe sozinho nessa. Ore por você, ore pela sua igreja e vamos ver a mão de Deus agindo, meu irmão e minha irmã. Vamos ver a mão de Deus agindo aqui, em todas as áreas, em todas as situações. Nós vamos ver mudança e de quebra, Deus vai te recompensar até por coisas que você nem pediu para Ele. Isso, Ele tem recompensa. Ele vai te recompensar por coisas que você nem orou. Só porque você entrou. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que você orou já. Por muito tempo você orou. A sua fé não conseguiu atingir aquilo. Porque a sua fé estava sufocada. Escuta o que eu vou falar agora. Quando você entrar em jejum, aquelas orações que já foram feitas, elas vão começar a trazer retorno para você. Vocês entenderam isso? Algumas coisas que você já orou, algumas você até parou, até desistiu, por assim dizer. Você simplesmente vai entrar em jejum. A sua fé vai... Porque, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele quer fazer coisas para nós. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E Jesus falou para os discípulos o quê? Mas esta casta não se expele senão... por jejum e oração. Olha só. Então você estava orando por aquilo, a sua fé não estava atingindo aquilo. E Deus queria muito te atender, mas a moeda de troca no reino de Deus é a fé. O dinheiro no reino de Deus é a sua fé.
Você compra as coisas pela fé. É de graça? E é de graça. Mas você precisa ter fé. Ok? Vocês entenderam isso? É de graça, mas pela fé. Então o que vai acontecer? Você vai começar a jejuar, a sua fé vai ser elevada e bum, Deus vai rapidamente fazer a tua cura brotar, sem detença. E os milagres vão começar a pipocar dentro dessa igreja. Vamos nessa? Vocês estão comigo? Olha só, escuta isso. Tem milhares de pessoas ao redor do mundo iniciando um jejum de 40 dias desde hoje. Milhares de pessoas. Não fique parado observando, não. Esse ano, 2020, vai acontecer um grande avivamento na história. 2020. Por que eu estou entrando esse ano nesse jejum? Porque eu percebi pelo Espírito que não vai passar desse ano. Então eu falei, eu não vou ficar de fora. Eu não fico de fora. Eu não vou ficar de fora. Quando eu era adolescente, uns 17 anos de idade, sabe? Fazendo coisas de adolescente, estava na igreja, eu tinha voltado para a igreja, fazia 1 ano e pouco, 2 anos. Estava lá, deixando a carne dominar. Mas eu comecei a estudar e ler sobre avivamento. E eu queria o avivamento. Eu falei, cara, eu tenho interesse nisso. Lendo nos livros, eu pensei, eu quero o avivamento. Isso é avivamento? Então eu quero o avivamento. E eu me lembro que certa vez eu ajoelhei na cozinha da minha mãe, numa cadeira de plástico. Me ajoelhei ali, naquela cadeira verde. E eu comecei a falar com Deus. Eu chorava, batia na cadeira e falava, Pai. Eu estava com um coração muito contrito, pesado. Eu dizia, Pai, não me deixa de fora do seu grande avivamento que o Senhor vai fazer na terra. Eu não quero ficar de fora. Não me deixe de fora. E eu me lembro, e foi a única vez que aconteceu daquela forma comigo. Através da minha própria boca, Deus começou a falar comigo. E Ele me disse, o que eu vou fazer na terra, eu vou fazer. Mesmo que eu tenha que virar ela de cabeça para baixo. E deixa eu te dizer que Deus fala com a gente da maneira que a gente pode entender, amém? Então, se eu tiver que virar a terra de cabeça para baixo e chacoalhar assim, e eu imaginava aquilo, e a minha boca falava aquilo para mim, Ele disse, se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer. E o que eu estou para fazer, eu vou fazer, e vai acontecer. Agora você, imagina eu me repreendendo. Agora você, se você não se corrigir, você vai ficar de fora disso. Foi tudo que eu ouvi. Foi tudo que eu ouvi. Então, com todas as minhas forças, há muitos anos, eu venho atrás do avivamento e eu não vou ficar de fora dele. Eu queria que a banda viesse aqui para a gente celebrar. Aleluia.